Atos 11, 21 ao 26, diz assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias deste fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis no Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Amém. Podeis assentar em nome de Jesus? Senhor, eu te dou graça, eu te louvo por esta palavra, Senhor. Eu te louvo, Senhor, por este momento de estarmos, Senhor, na tua presença, de podermos, Senhor, e ter o privilégio de lermos a tua palavra. Nós temos ela, Senhor, em nossas mãos. Até o momento nós temos ela em nossas mãos, Senhor. Não sabemos até quando a teremos para nós nos alimentarmos, para nós meditarmos nela. Mas nós queremos aproveitar, Senhor, esse instante, esse momento que estamos aqui na tua casa, para nós ministrarmos a tua palavra. Senhor, me dá a tua graça, tua sabedoria, Senhor. Que eu possa ser, Senhor, um canal de bênção, Senhor, para aqueles que me ouvem. Não somente aqui na igreja, Senhor, mas todos aqueles que me ouvem pela rádio, Senhor. Em qualquer parte, Senhor, deste planeta, Senhor, em nome de Jesus. Que a minha voz, Senhor, ecoe, Senhor, nos corações, nos ouvidos, Senhor, desta pessoa, Senhor, que me ouve. E que ela seja, Senhor, abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, irmãos? Eu quero me prender, irmãos, somente nesse finalzinho desse versículo aqui, que diz assim: e os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Eles foram chamados cristãos. Por quê? Porque eles foram comparados com Cristo. Não é verdade? Eles foram comparados com Cristo. E o que nós vamos falar hoje, irmão? E por que eles foram comparados com Cristo? Porque eles andaram com Cristo. Não é verdade? E Jesus, ele forjou isso nos seus discípulos. Isso foi passado aos seus discípulos através da convivência que eles tiveram com o mestre durante 3 anos do seu ministério aqui na terra. Amém? Eles foram comparados com Jesus. Isso foi forjado, né? E o que nós vamos falar hoje, irmãos? Nós vamos falar sobre o caráter cristão. Amém? O caráter cristão. Só que para falarmos sobre o caráter cristão, irmãos, nós precisamos entender algumas coisas antes de nós falarmos sobre isso. E na nossa geração, esse tema, ele precisa ser bem trabalhado, irmão. Ele precisa ser bem trabalhado. Porque muitas pessoas dizem ser cristãos, mas as suas atitudes não condizem com aquilo que elas dizem que são. E essa questão do caráter cristão, ele precisa ser bem trabalhado no nosso tempo agora, nesse nosso tempo. E para nós entendermos, há uma confusão, há uma certa dúvida nessa questão do caráter cristão, porque muitas vezes nós confundimos o que é caráter, o que é personalidade, o que é temperamento. É verdade? Às vezes nós achamos, tem um caráter forte, tem uma personalidade forte, tem um temperamento forte, né? Nós confundimos às vezes temperamento com personalidade e caráter.
Nós fazemos uma certa confusão. E antes de nós começarmos a falar sobre o caráter cristão, aqui está um pouco escuro. Eu acho que eu vou me chegar mais para cá, irmão. Tá bom aí, Edson? Fica muito perto? Não. Vou ficar aqui, está um pouco mais claro. Para nós entendermos um pouco melhor, irmãos, em relação ao caráter cristão, para a gente só tirar um pouco dessa dúvida do que é essa diferença entre temperamento, caráter e personalidade. Eu fui pesquisar, é claro, né, irmãos? A gente vai pesquisar, procurar saber o que é, porque muitas vezes nós não sabemos tudo, né, irmãos? Nós não sabemos tudo. Nós procuramos aprender todos os dias a gente tem algo a aprender. E eu fui buscar, né, eu fui pesquisar qual era a diferença, né, essa diferença entre personalidade, temperamento e caráter. O temperamento, irmãos, o temperamento de uma pessoa, a base dele, quando nós falamos de temperamento, nós nos referimos àquela parte da nossa vida que é inata, que é da nossa personalidade, que é determinada por a nossa herança genética. Já nasce conosco. O nosso temperamento já nasce com a gente. Não é uma coisa adquirida. É uma coisa que é nata. Já nasce em nós, o nosso temperamento. A criança, ela já nasce com aquele temperamento. Você vê que tem crianças que são mais agitadas. São agitadas, tem umas que são mais calminhas. Por quê? Porque ela herdou geneticamente isso dos seus pais. Ou do pai ou da mãe, ou duas avós. Quem sabe, não sei. Né? Tem crianças que são mais agitadas. Tem crianças que têm um temperamento que só Jesus, irmão. Né? E ligado a essa questão do temperamento, irmão, dessa genética do temperamento, nós vemos que tem os tipos de temperamentos, né? O colérico, o melancólico, o fleumático e o sanguíneo. Só para a gente entender um pouco antes de a gente entrar no assunto do caráter, irmão. Só para a gente tirar essa dúvida, tá bom? Tem um temperamento colérico, né? Pessoas apaixonadas e energéticas que se irritam com facilidade. Você conhece alguém assim, irmão? Hã? Hã? Pessoas que são coléricas, irmão. Pessoas que são apaixonadas e enérgicas, mas que se irritam com facilidade, né? Esse é um tipo, irmão. E esse é um tipo. Um tipo de temperamento melancólico. Indivíduos tristes, fáceis de comover e com grande sensibilidade artística. É o temperamento melancólico. O temperamento fleumático. Sujeitos frios e racionais. Você não conhece ninguém assim não, né, irmão? Não. Pessoas que são frias, racionais. Nunca passou aqui, né, irmão, essas pessoas? Nunca passou, graças a Deus. Nunca. O temperamento sanguíneo, irmão. Pessoas alegres e otimistas, que expressam carinho pelos demais e se mostram seguras de si mesmas. É o outro temperamento, tipo de temperamento. A personalidade, irmão. Isso para nós entendermos antes de nós entrarmos no assunto do caráter, irmão. Para a gente não confundir o que é caráter, o que é personalidade e o que é temperamento. A personalidade é o resultado da soma de caráter, temperamento, hábitos aprendidos e comportamento. Ou seja, ele engloba muitos aspectos, irmãos. Muitos aspectos. E, por final, o caráter. O que é o caráter, irmão? É o reflexo da nossa experiência. É o componente da personalidade que engloba o temperamento e o conjunto de hábitos educacionais e relacionados aprendidos pela pessoa. Esse é o caráter. Esse é o nosso caráter. É tudo aquilo que você aprende desde pequeno
é o que vai somar. Eles estão interligados, irmão, que a personalidade, o temperamento e o caráter estão ligados, mas eles são coisas diferentes. Tá bom? Mas o caráter ele é importante porque ele se forma. Segundo, eu vou me ater ao psicólogo que é pastor. O pastor Silas Malafaia, que é psicólogo, ele conta em uma das suas pregações, que tem como título A Sua Família Corre Perigo. Ele diz lá que uma criança até 7 anos de idade, ela jamais deveria assistir televisão até os 7 anos. Jamais. Porque a criança ela não tem noção, ela não tem discernimento de saber aquilo que é real e daquilo que é fantasia. Ela não tem discernimento. Então, segundo ele, como psicólogo e como pastor também que aconselha, ele diz que a criança não deveria assistir televisão até os 7 anos de idade. Porque até os 7 anos de idade é formado o caráter de uma pessoa. E uma coisa que eu achei interessante, irmão, que diz assim: o caráter é menos estável do que o temperamento. O caráter, por não ser hereditário, não se manifesta totalmente nas fases iniciais do desenvolvimento evolutivo. Ele vai passando por diferentes etapas até alcançar sua expressão máxima na adolescência. É por isso que é muito importante ser trabalhado a vida de uma pessoa até os 7 anos, para que ela tenha um caráter bem formado. Tem base bíblica para isso, irmão? Também tem base bíblica. Provérbios 22, 6. Ensina a criança o caminho que deve andar. Ensina a criança Tem uma grande diferença, irmão. Ensina a criança no caminho e ensina a criança o caminho. São duas coisas diferentes. Apenas uma letrinha colocada ali não faz uma diferença muito grande. Ensina a criança o caminho é você dizer: olha, o caminho é ali. Você faz lá. Eu vou ficar olhando você. E ensina a criança no caminho é você pegar ela na mão dela e ir lá fazer o caminho. Ensina a criança no caminho e o caminho. Duas coisas bem diferentes. Mas a Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e por mais que esteja velho, ela jamais se desviará dele. Por isso que é tão importante, irmão, tão importante essa formação do caráter. E outra coisa também que eu aprendi hoje, que é bastante interessante, porque a gente vai sendo ministrado antes de nós falarmos da palavra, a gente é ministrado antes. E tem uma coisa interessante, por que Jesus, os seus discípulos já estavam velhos, o caráter deles já estavam formados. De todos eles já tinham uma certa idade. O caráter estava formado, mas o caráter cristão, Jesus, ele formou nos seus discípulos. Assim como o nosso caráter cristão, ele tem sido formado todos os finais de semana aqui. Você pode até não perceber, mas você está sendo ministrado, o seu caráter está sendo formado, o seu caráter cristão está sendo formado todo final de semana, sexta, sábado, domingo, todos os dias que você vem ao culto, esse caráter cristão está sendo ministrado na sua vida, para você viver o caráter de Cristo. Aleluia! O caráter de Cristo. E você sabe de uma coisa interessante, irmão? Os seus discípulos já tinham uma certa idade, né? Já não eram mais crianças, né? Para que o caráter deles fosse formado. Mas, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, o que é que acontece? Nós nascemos de novo e passamos a ser criança. E o que é que a Bíblia diz em Provérbios? Ensina a criança
o caminho que deve andar. Nós somos crianças diante de Deus. Voltamos a ser criança. E durante esse tempo que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, que passamos a ser criança de novo, nascemos de novo, então nós começamos a ser ministrados por Deus, através da palavra de Deus, e o nosso caráter, apesar de sermos adultos, o nosso caráter ser formado. Aleluia! Você está me entendendo, irmão? Você consegue me entender? Consegue acompanhar o meu raciocínio? Nós passamos a aprender de novo, porque nós nascemos de novo, nós passamos a ser crianças de novo, diante de Deus. Então, aí Deus começa a forjar o nosso caráter, a partir desse momento de novo. Não é verdade? Amém? Isso só para nós entendermos essa diferença, irmãos. Tá bom? E aí a gente passa a falar sobre o caráter cristão. Caráter cristão. Nós temos exemplos, muitos exemplos na Bíblia, que nós podemos seguir, né, como um caráter de Cristo. É possível mudar o caráter de uma pessoa, irmão? É possível, desde que a pessoa queira mudar. Desde que a pessoa queira mudar. É possível mudar o caráter de uma pessoa. E isso é um trabalhar do Espírito Santo de Deus. Isso é um trabalhar do Espírito Santo de Deus. Se nós abrirmos o nosso coração, se nós dermos lugar ao Espírito Santo de Deus, e nós deixarmos que Ele trabalhe na nossa vida e mude, esse nosso caráter, ele pode ser mudado, irmãos. Mas muita gente não quer ser mudado. Muita gente não quer ser mudado. Muita gente ouve a palavra de Deus e muitas vezes o que entra pelos ouvidos, às vezes não agrada aquela pessoa. Ela diz, não, isso não, eu não aceito esse tipo de coisa, né? Eu não aceito. Uma pessoa, uma vez, eu fui na casa de uma pessoa e nós estávamos falando sobre os atributos do Senhor, né? Porque Ele é bom, porque Ele é compassivo, porque Ele é perdoador, né? Ele perdoa os pecados do homem. E nós falamos sobre a questão lá de, acho que é Ezequiel 38, Ezequiel 18, eu sempre me confundo. O irmão Juan vai me ajudar um pouquinho, que ele também pode me ajudar, se é 38 ou se é 18, que fala que o pecador ele pode ter vivido a sua vida toda em pecado, mas se lá no final ele se arrependeu, o Senhor, daquele momento em diante, ele não se lembra mais de nada. É Ezequiel 38, né? Ezequiel 38 ou 18, eu não lembro. Eu sei que está na Bíblia, irmão. Você procura depois, está na Bíblia. Então eu estava falando com essa pessoa, ela disse, mas eu não aceito isso. Eu não aceito essa situação. Como é que uma pessoa matou, fez tanto mal durante sua vida, aí quando chega lá no final, aí ele quer ser santo. Ele quer ser santo. Digo, mas não sou eu que estou dizendo, meu filho. É a Bíblia que diz. Entendeu? É a Bíblia que fala. E se a Bíblia diz, eu creio. Entendeu? Eu creio nisso. É 18? 18. Sei que tinha um 8. Não sei se era 18, era 78. Então, irmão, essa questão, né, do caráter, sabe? É você aceitar aquilo que está sendo exposto para a sua vida, aquilo que Deus está ministrando sobre nós, né? E nós vemos exemplos, né, do caráter cristão em Abraão. Vamos colocar o exemplo de Abraão, o caráter cristão em Abraão. Abraão, ele era o que é? O pacificador. O pacificador. Por que o pacificador, irmão? Porque Abraão, numa determinada fase da sua vida, ele saiu com seu sobrinho Ló, né? Deus tinha dado uma promessa a Abraão, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei, né? E ele foi e levou o seu sobrinho Ló. E eles, com certeza, passaram muito tempo juntos, cresceram, né? Prosperaram.
E num determinado ponto da sua vida, os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a brigar por causa dos rebanhos, das coisas que eles tinham. Então, Abraão chega com ele e diz assim, olha, então, Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Amém. Caráter de Abraão era o caráter pacificador. Ele não pegava uma confusão e uma briga e botava mais lenha, porque tem gente que coloca lenha, né, irmão? Em vez de ele jogar água para apagar o fogo, ele traz álcool, gasolina, que é para queimar mais ainda, né? Não é um pacificador, né? Ele cria mais confusão ainda, irmão. Você não conhece ninguém assim, não, né? Não tem ninguém aqui assim. Não tem. Então o caráter de Abraão era um caráter pacificador. E nós temos aprendido também, irmãos, com a palavra de Deus, que nós precisamos ser pacificadores. Amém. Não criador de confusão, não criador de contendas, mas sim pacificadores. Tentar trazer a solução, irmão, para problemas. Entendeu? Está tendo um problema, está tendo uma confusão, está tendo uma desavença? Faça como Abraão disse, não, olha, que não haja desavença entre mim e você, né? Entre os meus pastores e os teus. Escolhe a terra, escolhe a direção que você quer. E olha, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão sabia, Deus já tinha feito a promessa para ele que toda a terra ia ser dada em herança a ele e a sua família. Então Abraão estava despreocupado, irmão. Para ele não tinha problema, irmão. Não existia problema para ele. Porque ele já tinha recebido uma promessa. Deus já tinha dito que ele ia herdar toda a terra. Então para ele eu digo, olha meu filho, você quer aquela... Você escolheu as Campinas do Jordão, né? Um lugar bonito, verdejante. Tá bom, não tem problema não. Eu vou para aquele que está cheio de pedra mesmo. Não tem problema, eu vou para aquele lá. Mas que não haja confusão entre mim e ti. O caráter cristão, irmão. O caráter de pacificador. Esse é um dos exemplos de caráter cristão. O segundo exemplo de caráter cristão, irmão, o caráter de Daniel, a pureza e a pureza sincera, né? Diz assim a palavra do Senhor lá em Daniel 1, 8 e 9. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez o que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Ele decidiu no seu coração em não se contaminar. Caráter de pureza sincera. Ele decidiu no seu coração, disse, eu não quero me contaminar, porque muitos dos alimentos que era servido ao rei eram alimentos impuros aos judeus. Muitos dos alimentos. Então ele decidiu no seu coração em não se contaminar. E assim também nós, como cristãos, nós como filhos de Deus, né? Nós também tomamos essa decisão, irmão. Assim como Daniel, nós tomamos uma decisão na nossa vida de nós não nos contaminarmos com as coisas desse mundo. Esse caráter, ele foi forjado em nós. Ele foi forjado em nós através do Espírito Santo de Deus, pela palavra do Senhor. Esse caráter foi forjado em nós, porque nós nos abstemos, nós nos separamos, nós decidimos a dizer não àquilo que era errado, aquilo que é errado e que o mundo diz que é certo fazer, aquilo que o mundo diz que não, você pode fazer, todo mundo faz. Ora, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso aqui todo mundo faz, é normal. Você pode fazer também. Nós tomamos uma decisão de nós não nos contaminarmos.
Em nós foi forjado esse caráter cristão de pureza sincera, de dizer não. É muito difícil, irmão, dizer não às coisas que você gosta de fazer. Porque nós gostamos de fazer, irmão. Não adianta nós mentirmos para nós mesmos. Eu não gosto mais de fazer isso. Você está mentindo para você mesmo. Porque muitas coisas nós gostamos de fazer, irmão. A diferença é que o caráter de Cristo foi forjado em nós. E nós dizemos, não, eu não vou me contaminar com essas coisas que eu sei que desagrada meu Deus. Desagrada meu Deus. É por isso, porque foi forjado em nós o caráter cristão de Daniel, a pureza sincera. O caráter cristão de Neemias, aquele que se importa. Neemias vivia, nós sabemos da história, Neemias vivia no palácio, era o copeiro do rei, tinha uma boa vida ali, né? Tinha uma boa vida, vivia bem, era copeiro do rei. Mas um dia, ele sempre recebia pessoas que vinham de Jerusalém, e uma vez ele recebeu a notícia dizendo, olha, os muros foram derrubados, né? Toda aquela história de que Israel tinha sido destruída. Os muros de Jerusalém. E ele esteve chorando e jejuando por muitos dias, por causa daquela notícia. E o rei notou que ele estava triste, tinha um semblante de tristeza. E disse, mas o que acontece com você? Que você está triste, você está com um semblante de tristeza. E não haveria eu de estar triste se eu estou sabendo que o povo de Jerusalém vive numa miséria, em que os muros foram derrubados, os portões foram queimados. Não poderia eu estar triste por causa disso, porque ele se importava, ele não estava preocupado só com a situação dele, porque ele vivia muito bem, obrigado, no palácio. Ele era o copeiro do rei, ele tinha apesar de ser cativo, ele estava cativo, mas ele se importava com o sofrimento dos seus irmãos. Ele sabia que o povo lá estava passando por grande dificuldade. Então, o que tinha nele, o que foi forjado nele, o caráter cristão que foi forjado nele, foi o caráter de se importar com a dificuldade dos outros. E muitas vezes, nós, como cristãos, às vezes nós ouvimos, né? Mas vocês, como igreja, não fazem nada. Vocês sabem da dificuldade das outras pessoas, mas vocês não fazem nada. Por isso que quando chega a notícia que alguém que faz parte do nosso ciclo de amizades aqui, igreja, quando nós sabemos que alguém passa por alguma dificuldade, nós nos movemos para fazer alguma coisa. Eu me movo, particularmente eu me movo para fazer alguma coisa. Você se move, com certeza, se você sabe de alguém que está passando por uma certa dificuldade, que você sabe que a pessoa está passando por uma provação, vamos dizer assim, você se move para fazer algo. Antes de nós conhecermos a Jesus, antes de nós conhecermos a palavra, antes de nós sermos alcançados pela palavra de Deus, a pessoa podia passar por dificuldade, a gente dizia assim, olha, não é problema meu, não é meu parente. Era assim que nós falávamos, não sei se você falava isso, irmão. Mas eu dizia assim, olha, não é meu parente. Se morreu, eu quero saber. Morreu, tinha um ditado assim, morreu antes ele do que eu. Antes ele do que eu. Se morria, ele disse, ó, graças, antes dele do que eu, né? Quer dizer, nós não estávamos preocupados, irmãos, com o problema da pessoa que estava muitas vezes do nosso lado.
Mas em nós foi forjado um caráter de Cristo. O caráter daquele que se importa com a dor dos outros, que se importa com o problema dos outros, que se importa com a dificuldade dos outros, irmão. Todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por dificuldades, sejam elas pequenas ou grandes. E às vezes quando nós sabemos de uma dificuldade, nós procuramos, às vezes não podemos ajudar de uma forma, nós ajudamos de outra. Ou para ser mais claro, às vezes não podemos ajudar financeiramente, mas podemos ajudar em oração. Mas de alguma forma nós podemos ajudar. De alguma forma, irmão. Nós oramos para que Deus dê uma solução àquela pessoa. Às vezes nós não temos condições de ajudar materialmente, financeiramente, mas em oração nós ajudamos. Mas por que nós fazemos isso? Por que nós temos essa atitude, irmão? Porque isso foi forjado em nós. Foi forjado em nós essa atitude. E tantas outras atitudes, irmãos, que foram forjadas em nós através de Cristo. Porque esse foi o trabalhar de Jesus com seus discípulos. Jesus trabalhou o caráter dos seus discípulos durante os 3 anos. Pedro, nós sabemos bem qual era o temperamento de Pedro, né? Não era o caráter, não. O caráter dele já estava sendo trabalhado, irmão. O caráter de Pedro já estava sendo trabalhado, mas o temperamento de Pedro ainda continuava um temperamento explosivo. Né? Era um temperamento explosivo. Porque quando os guardas vieram prender Jesus, o primeiro que sacou da espada foi ele. E cortou logo a orelha do soldado. Não era o caráter. Ah, mas ele era um mau caráter. Não, não era um mau caráter, irmão. Era o temperamento dele. Era o que nasceu com ele. Ele já herdou aquilo geneticamente, irmão. O temperamento dele era um temperamento da pessoa que se irritava fácil. Aquilo que nós falamos aqui no início. A pessoa que se irritava fácil. Né? Então, o nosso caráter, ele está sendo formado, irmão. Já foi formado totalmente? Não. Nós estamos sendo trabalhados. Nós estamos sendo trabalhados. Eu estou sendo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus e para melhorar, irmão. Eu preciso melhorar mais ainda. Eu preciso melhorar. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar mais. Não estamos ainda perfeitos, mas nós precisamos melhorar muito. E uma das características mais fortes do caráter cristão foi dado por Jesus Cristo. Foi dado por Jesus. Foi o caráter da humildade. A humildade de Jesus, ele foi o maior exemplo, irmão. O maior exemplo que nós tivemos. A humildade de Jesus. O caráter da humildade. Porque diz assim a palavra do Senhor lá em Filipenses 2, do 5 a 8. Diz assim, ó. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, do 5 ao 8. Amém? O caráter da humildade. Ele se humilhou. Apesar de ser Deus, ele não se comparou a Deus. E nós precisamos nos humilhar cada dia mais. Cada dia mais. Nunca achar, irmão, que nós somos melhores que os outros. Nunca achar que nós somos o bambambam da história, que só vai acontecer se nós estivermos na frente. Não vai, irmão. Nós precisamos ser humildes, aprender com Jesus, aprender com o nosso mestre, ser humilde. Irmão, sabe uma coisa que eu li na Bíblia também que me chamou a atenção? Eu já tinha passado por várias vezes por essa passagem, já tinha lido várias vezes, mas tem coisas que a gente não presta atenção, irmão. Mas tem uma hora que
que Deus ele diz assim, não, agora eu vou mostrar para ti aqui o negócio. Né? Sobre a humildade de Jesus. Jesus disse assim: vocês farão obras maiores que é o que eu fiz. Maiores. Ele foi humilde em dizer isso, irmão. Ele foi humilde. Ele poderia ter dito assim: olha, eu sou Jesus, o Filho de Deus. Nenhum de vocês vai fazer o que eu fiz. Nenhum de vocês vai fazer o que eu fiz, porque eu sou Filho de Deus, eu sou Jesus. Não. Ele disse: obras maiores vocês farão. Eu fiz milagres, eu operei milagres, eu curei pessoas, eu expulsei demônios, mas vocês vão fazer coisas além do que eu fiz. Além. Humildade, irmão. Jesus, o maior exemplo de humildade que teve, irmão, foi Jesus Cristo. Ele deixou esse exemplo para nós. Eu não sou melhor que ninguém, eu não sou mais que ninguém, eu não sou mais inteligente que ninguém, eu não sou mais capaz que ninguém. Não sou, irmão. Não há ninguém que seja insubstituível, né? O que a gente sempre ouve. Você é insubstituível. Não, você é substituível, irmão. Se um dia nós pararmos de fazer uma coisa, vai vir outra pessoa e vai dar continuidade àquela coisa, irmão. E até fará até melhor. Vai fazer melhor, irmão. E quando nós aprendermos a ser humildes como Jesus Cristo foi, dizer: olha, meu filho, meus filhos, olha, eu curei os enfermos, eu expulsei demônios, né? Eu fiz milagres, mas vocês vão fazer muito mais do que eu fiz. Muito mais. Entendeu? Humilde, ser humilde. E esse caráter cristão, irmão, tem sido formado em nós. Tem sido formado em nós todos os dias, irmão. Todos os dias. Por isso a importância, irmão, de nós estarmos lendo a palavra de Deus, estarmos nos alimentando da palavra de Deus. Por isso a importância dos cultos. Por isso a importância de nós estarmos ouvindo a palavra de Deus, de estar vindo nos cultos de ensino da palavra, para que esse caráter seja forjado na nossa vida, irmão. E ele pode ser mudado, sim, ele pode ser mudado desde o momento que eu abro meu coração e deixo ser mudado, irmão. Eu quero ser mudado, irmão, todos os dias. Eu preciso ser mudado. Nós precisamos ser mudados. Eu preciso, né? E se eu não abrir meu coração, irmão, e se eu não deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe no meu caráter, eu não vou mudar. Não vou. Tem gente que diz assim: é o crente só é um título popular já muito antigo, né? É o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Eu sou assim, eu sempre fui assim e vou morrer assim. É o crente Gabriela, né? Era um negócio que passava lá no Brasil lá. Um negócio lá, não sei o que. O crente Gabriela, né? Não muda, irmão. Eu nasci isso, apostólico romano, e vai pro inferno assim, irmão. Não muda, não quer mudar, irmão. Não deixa, não dá permissão para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Acha que pode. Teve um caso de um senhor ímpio. A mulher dele era evangélica. E ele fumava muito. E a mulher dele disse: olha, vai para a igreja, né? O Senhor vai te libertar desse vício. E tudo. Ele disse: eu não preciso de ir para a igreja, não, para deixar de fumar. Não preciso, não, vou mostrar para você. Parou de fumar, irmão. Eu não sei quanto tempo foi que ele parou. Não sei se foi um ano. Acho que foi um ano. Aí depois ele voltou a fumar de novo, irmão. Mas por quê?
Porque ele quis, por vontade própria, fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus faz. Ele disse, não, eu vou mudar, vou mostrar para você que eu não preciso de Deus, eu não preciso de estar na igreja para me deixar de fumar. Ele parou, irmão, mas também quando ele voltou, era o triplo do que ele fumava antes. Ele... Senhor, por quê, irmão? Porque não aprendeu. Não aprendeu, não estava no lugar certo para ser trabalhado no seu caráter. Ter um caráter cristão, ter um caráter de mudança, ter um caráter de mansidão, ter um caráter de se importar com os outros, ter o caráter da humildade, de deixar ser mudado. Não foi forjado nele, irmão. E isso tem sido forjado na sua vida, irmão. Então dê glória a Deus. Dê glória a Deus pela sua vida, de você ter sido alcançado pela misericórdia de Deus, de você ouvir, de você poder meditar na palavra de Deus e agradecer a Deus, porque Deus ele tem forjado o seu caráter na sua vida. É por isso que a sua vida é diferente. É por isso que muitas vezes nós não somos entendidos, nós não somos compreendidos, irmão, por causa dessa questão, por causa do caráter cristão. Nós temos um caráter diferente, irmão, do caráter do ímpio, do caráter do mundo. Nós andamos na contramão do mundo, irmão. Essa é a verdade, nós andamos na contramão do mundo. E muitas vezes nós não somos compreendidos, porque nós temos um caráter diferente. E às vezes aquilo que está em nós incomoda as outras pessoas. O caráter que foi forjado em nós, o caráter cristão, que está sendo forjado ainda em nós, ele incomoda as outras pessoas. Traz um incômodo às pessoas. E só para concluir aqui, irmão, diga assim, olha, o caráter cristão é o fruto do trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. É o contato com a palavra de Deus que vai nos moldando e gerando em nós as características de Cristo. Aleluia, amém, Jesus. O trabalho, né? Esse trabalho, o caráter cristão, ele é fruto do trabalho do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E ele vai mudando a nossa vida, ele vai trabalhando a nossa vida e vai gerando em nós características de Cristo. Vimos que a Bíblia possui maravilhosos exemplos de caráter de homens e mulheres de Deus e como eles agiram diante das dificuldades. O bom caráter é um bem mais valioso do que a prata e o ouro. Não é afetado por crises e nem fracassos, e seus frutos serão fartos naquele dia em que serão destruídas as riquezas terrestres. A integridade, a firmeza e a perseverança são qualidades que todos devem zelosamente cultivar, pois eles revestem seu possuidor de um poder irresistível, um poder que o torna forte para fazer o bem, para resistir o mal e para suportar as adversidades. O fato de você resistir às dificuldades, às provações, aquilo que você tem passado, o fato de você resistir a tudo isso é porque foi forjado um caráter em você, o caráter de Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus continue trabalhando no seu interior, irmão. Mas também deixe, irmão. Também abra o seu coração. Deixa que Deus trabalhe na sua vida, irmão. Muitas vezes, irmão, para nós deixarmos uma coisa, muitas vezes para nós tirarmos uma coisa da nossa vida, às vezes nos dói, irmão. É difícil, eu sei que é difícil, irmão. Mas se nós não abrirmos nosso coração, se nós não deixarmos que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, o nosso caráter vai continuar com muito defeito, irmão. Vai ter um caráter defeituoso. E o nosso caráter é um caráter cristão, irmão. E em Deus não há injustiça, como nós lemos. Deus não há em Deus injustiça. Amém? Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue trabalhando no seu caráter, forjando o seu caráter em você. E que você seja
canal de bênção para as outras vidas, e as pessoas vejam em você esse caráter cristão e olhem para você e digam: não, lá vai ali um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. Olha, eu conheço um homem de Deus, olha, eu conheço fulano de tal, é um homem de Deus, eu conheço a fulano de tal, ela é mulher de Deus. Por quê, irmão? Porque o caráter de Cristo, ele está em você. Amém? Deus abençoe.